Vamos falar agora da função modular envolvendo uma função de segundo grau. E primeiro eu vou fazer aqui os cálculos e depois a gente vai identificar lá no GeoGebra o que esses cálculos estão nos dizendo, ok? Então vamos lá, nós temos aqui a função f de x que é igual ao módulo de x² menos 10x mais 21. Retomando novamente a definição de módulo, módulo de um número x vai ser o próprio x se esse x for maior ou igual a zero, ou o oposto de x se esse x for menor ou igual a zero. Só que esse x, na verdade, pode ser toda uma expressão. Eu posso ter, por exemplo, uma expressãozinha de segundo grau aqui dentro, ou de primeiro grau, ou exponencial, ou logaritmo e outras funções que a gente ainda vai ver por aqui. O que acontece é que nós vamos, então, inicialmente, nessa função f, aplicar a definição. Quando eu falar aplicar a definição, eu estou dizendo fazer isso daqui, ok? Vamos lá. Então, a função f de x vai ser a própria expressão dentro do módulo se aquela expressão dentro do módulo for maior ou igual a zero. Ou vai ser o oposto daquela expressão se aquela expressão for menor ou igual a zero. Ficamos então que a função f é composta por duas funções quadráticas, tá vendo aqui? A de cima ali e essa, o que está acontecendo é que eu estou multiplicando o menos pela galera lá dentro, ok? Acontece que eu tenho uma condição para usar de cima e outra condição para usar de baixo, mas que condição é essa? Como é que eu vejo que x eu posso utilizar em cima, que x que eu posso utilizar embaixo? A gente resolve essa inequação aqui. Como? Vamos começar igualando a zero e achando as raízes? Estou relembrando aqui com vocês, que eu já falei em outros vídeos, qualquer coisa, veja aí no link, que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Aqui nós temos que a soma vai ser 10 e o produto 21 se as raízes forem 3 e 7. Beleza? Então, se x for 3, dá 0. Se x for 7, dá 0. Beleza, mas eu não quero só onde é igual a zero. Vamos então fazer o estudo de sinais. Relembra aqui comigo, ó. Eu preciso que essa parábola seja maior ou igual a zero no caso de cima, menor ou igual a zero no caso de baixo. Em qualquer um deles, nossa parábola tem concavidade para cima e as raízes são 3 e 7. Entre as raízes, perceba que a gente tem a barriga da parábola, está aqui negativa, depois do 7 e antes do 3 está lá a função positiva. Como que nós queríamos na primeira parte aqui, ó, era maior ou igual a zero, então nós estamos nos referindo a tudo que tiver antes do 3 e a tudo que estiver depois do 7, lembrando que no 3 e no 7 eu tenho igual a zero. Ok, o que isso quer dizer? Que a função f de x vai ser x² menos 10x mais 21, se x for menor ou igual a 3 ou se x for maior ou igual a 7. Agora, se o x estiver entre o 3 e o 7, o que acontece é que a função vai ser menos x² mais 10x menos 21. Lembrando que o sinal de igual aqui, em algum material pode ser que você encontre também com ele, em outros materiais não encontre com o sinal de igual. Vamos ver no GeoGebra o que é isso que nós encontramos, tá? E depois a gente volta para cá para finalizar. A função f está ali, perceba o gráfico. F de x é x² menos 10x mais 21. Temos dois pontos que eu destaquei aqui, ó, o d e o e, que são as raízes da nossa função quadrática. Acontece que o que nós temos não era a função f, o que nós queríamos, na verdade, era a função com o módulo de x² menos 10x mais 21. Então, eu vou chamar aqui de g, módulo de x² menos 10x mais 21. Por enquanto, eu deixei ela escondida para vocês, porque eu quero retomar o que nós já tínhamos encontrado. Nós encontramos que, antes do 3 e depois do 7, a função que nós íamos usar seria a própria função, sem nada, sem mudar nada. Ou seja, esse gráfico ficaria igual antes do ponto D e depois do ponto E. O que aconteceu lá na fórmula é que, entre o 3 e o 7, a nossa parábola estava com concavidade para baixo. Relembra aqui? O que isso significa? Que não é isso daqui, porque isso aqui está com concavidade para cima. Veja, vou mostrar o gráfico da função g para você.
Esse é o gráfico da função com o módulo, perceba, módulo de x ao quadrado menos 10x mais 21. O que aconteceu? O que aconteceu é que aqui, entre o 3 e o 7, a nossa parábola tem concavidade para baixo. Então, na verdade, o que nós temos aqui é a parábola de concavidade para cima, a parábola de concavidade para baixo, que eu vou digitar aqui, menos x ao quadrado mais 10x menos 21, percebe? Então, nós temos a concavidade para baixo, a concavidade para cima. E o que a G faz? Pega apenas o módulo. E para pegar o módulo significa que pega apenas o que é não negativo. Eu costumo dizer que é como se a barriga da parábola, ó, tufla para cima, percebe? Tufla para cima. Ela se espelha em relação ao eixo x. Então, quando você tiver que fazer o gráfico de uma função modular, onde você tem função quadrática dentro do módulo, você pode simplesmente fazer a parábola normalmente e depois ver o que está negativo, você deixa positivo. Beleza? E fica aqui então, perceba que o mínimo da função se dava lá quando x é 5, o y era menos 4. E, na verdade, esse ponto se espelhou e agora olha ele lá no 5, 4. Beleza?